Para dar início a esse módulo, vamos rever um pouco dos conteúdos. Para fazer a nossa exemplificação de como aplicar o alto relevo na argila para a nossa peça cerâmica ter um charme todo especial, nós vamos levantar um vasinho utilizando a técnica do beliscado. E eu quero saber como é que você está com essa técnica. Já está dominando bem os conceitos, já está tendo sucesso e atingindo os resultados que você deseja? Se tiver alguma dúvida sobre isso, vai lá no módulo do beliscado, reveja o vídeo e se ainda restarem dúvidas, coloca lá no nosso espaço para tirar dúvidas que nós vamos responder e pretendemos ajudá-lo a obter o seu sucesso. Aqui, como você pode ver, nós já estamos fazendo os acabamentos finais no nosso vasinho. E eu gosto de destacar que para fazer a aplicação do alto relevo, eu gosto de trabalhar com a peça apenas um pouquinho mais seca do que quando eu acabo a modelagem. Não deixo chegar em ponto de couro, mas isso não é uma regra. Muitas pessoas gostam de fazer as aplicações quando a peça está em ponto de couro. No meu caso, eu gosto da peça mais fresca, só perdendo um pouquinho da umidade. E para isso eu já me proponho a fazer mais de uma peça ao mesmo tempo. Enquanto eu vou levantar o segundo vasinho, já é o tempo suficiente para quando está um dia quente, assim de sol, a minha primeira peça já está no ponto que eu gosto para fazer a aplicação. Só que você pode fazer isso até o ponto de couro. Passando disso, você não vai ter mais como realizar uma boa costura, certo? Faça os seus experimentos e perceba qual o melhor ponto que você gosta para trabalhar a aplicação do alto relevo. Como eu falei, a minha primeira peça já está tomando um arzinho para perder um pouco de umidade, enquanto eu vou levantar um segundo vasinho. Já estou com as minhas duas peças levantadas, vou pegar o primeiro vaso que eu produzi e vou fazer a aplicação de cactos, porque o meu projeto é para vasinhos de cactos e suculentas. Para isso eu vou pegar um pedacinho de argila que vai se transformar no meu cactus, vou modelar na forma semelhante ao que eu desejo, faço um bom acabamentinho com as mãos, tiro as partes que tem rachadurinhas, aliso, dou um bom acabamento inicial, para que no momento em que eu for unir essa peça ao meu vaso, eu já saia de um ponto de partida bem bom, para que eu tenha um resultado bem bonito. Aqui eu só faço um ensaio de ranhura, porque na verdade eu tenho que antes marcar onde vai ficar a minha peça, onde eu vou estar inserindo esse pedaço de argila que vai ser o meu cactus, e vou fazer as ranhuras na peça onde eu desejo criar esse alto relevo. Então, é aquele mesmo processo já ensinado aqui de como fazer uma boa costura. Então, as ranhuras em ambas as peças, tanto no vaso quanto no futuro cacto, eu faço bem feitinho esse trabalho para que não se separe durante a secagem e nem durante a queima. E vou estar utilizando a barbotina como colinha desses dois elementos. Então, nós aplicamos a barbotina tanto na peça, que será o cactus, como no vaso, e exercemos pressão suficiente para que elas fiquem bem unidas.
Como eu trabalho com a peça fresca, tenho que estar segurando, dando um suporte com a mão por dentro, para que eu exerça a pressão por fora e também vá fazendo acabamento no meu futuro cacto. E é assim que nós vamos ter um trabalho bem feito, bem acabado, dando atenção aos detalhes. E aqui, com o estilete, eu já começo a desenhar o meu cacto para que ele seja um pouco mais realista, bem bonitinho e agradável de olhar. E ali esse desenho, apesar de eu estar fazendo um alto relevo, aí é uma aplicação de baixo relevo sobre o alto relevo. Eu vou fazer uns tracinhos para formar um X que representará os meus espinhos. Primeiro eu faço o traço numa diagonal e depois passo por cima ao contrário. Então eu vou fazer pequenos X sobre a linha inicial que eu tracei com o estilete. E assim nós vamos dar essa ideia de cacto que fica muito interessante. Eu gosto muito de fazer esses vasinhos e as pessoas também se agradam bastante desse estilo. Mas isso são ideias que você poderá utilizar como base para inúmeras criações conforme o seu estilo pessoal. Na sequência da minha composição, eu vou fazer outro pequeno cacto, como se fosse um brotinho que está saindo na lateral desse. E o procedimento vai ser o mesmo. E por isso a gente vai estar até passando o vídeo de forma mais acelerada.
Gostou do resultado? Agora nós vamos fazer o furo do nosso vasinho utilizando a nossa antena de rádio, que é muito útil. Eu uso bastante essa ferramenta, que é um caninho de alumínio. Prontinho. Agora eu vou deixar o meu vasinho secando e vou trabalhar na próxima peça. Aqui eu vou fazer um cacto do tipo Opuntia, gênero Opuntia, para quem não conhece, é esse tipo parecido com uma palma, os que tem esse formato. E aqui eu estou desenhando antes, fazendo um rascunho na minha peça, utilizando o palitinho com ponta fina, aonde vai ficar as peças do alto relevo. Desenhei onde vão ficar as pedras, desenhei os pedacinhos do cacto e na sequência vai ser tudo semelhante ao que fizemos no primeiro vasinho e por isso também estaremos passando de forma acelerada. Aqui eu utilizo a extremidade contrária à ponta de uma agulha de crochê para fazer pequenos pontos decorativos no nosso cacto. Eles ficam em baixo relevo e deixa ele com um charme especial. Agora vamos furar o nosso vasinho e está pronta mais uma peça decorada em alto relevo. E para finalizar, nós trazemos aqui mais um exemplo de como estar decorando vasinhos com a técnica de alto relevo. Vamos fazer o passo a passo semelhante aos vasinhos anteriores, iniciando por riscar um desenho à mão livre na peça, mas você também pode fazer isso utilizando moldes que você encontre na internet, ou se você quiser desenhar antes num papel, é só colocar sobre o vasinho e riscar por cima com o palitinho de ponta fina. E aqui a incrustação vai ser realizada da mesma forma, com as ranhuras e colando com barbotina, naquela costura clássica bem feita. E para fazer pequenos detalhes, vamos utilizar as nossas ferramentas, que são o estilete, a agulha de crochê, e você vai utilizar
as ferramentas que tiver aí na sua casa e que cumpram um efeito ao qual você se propor. E passaremos esse vídeo de forma acelerada porque ele é apenas para dar mais um exemplo do que pode estar sendo feito nas suas peças. Esperamos que goste. Um grande abraço e até o próximo vídeo.